A graça e a paz do Senhor Jesus, palavra de vida chegando aqui para você. Você que nos acompanha pelo YouTube, compartilhe, seja um missionário, dê a sua opinião, fale um pouco do que você tem ouvido a palavra de Deus e o que ela tem falado ao seu coração. Amém? Palavra de vida de hoje, Esther 4, de 13 a 17. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para um tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também jejuaremos assim. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. A palavra de vida de hoje fala sobre vidas posicionadas, mulheres posicionadas, homens posicionados, vidas posicionadas. Deus, ele te posiciona em lugares estratégicos para cumprir propósitos que vão além de você, além da nossa própria vida. Deus tem propósitos e ele nos coloca em lugares estratégicos. Toda família, por exemplo, precisa ter alguém posicionado diante de Deus. Se você quer ver a libertação da sua casa, da sua família, você tem que ser o primeiro a se posicionar. Alguém dentro da nossa casa precisa estar posicionado com Deus, com testemunho, com a vida abandonando o pecado, ligado com o Senhor, com exemplo de vida, né? Mudança de caráter, orando, buscando intimidade com Deus. Para quê? Para que a nossa casa possa ter mudança. A notícia que nós vemos aqui, o contexto no livro de Esther, a notícia chegou nas províncias e cidade de Suzã, que o rei Assuero escreveu e selou com o anel a destruição, a morte e aniquilamento dos judeus no dia 13 de Adar, que para nós aqui seria mais ou menos entre fevereiro e março, e que lhe saqueassem os bens. Os correios, então, os mensageiros, como correios hoje, levaram as cartas e todos ficaram perplexos. Se você ler Esther 3, de 12 a 15, você vai ver que toda a província ficou sabendo que os judeus iam ser mortos, aniquilados no dia 13 daquele mês. E no capítulo 4:1, vemos Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da versão, rasgando as suas vestes, se cobrindo de pano e de saco e de cinza, que era um costume judeu quando a pessoa estava muito triste, muito queria orar, jejuar, estava assim, né? E Mardoqueu, ele era então um tio de Esther, como um pai adotivo, porque eles quando foram para o cativeiro na Pérsia, os pais dela morreram, e ele que criou Esther. E ele fica sabendo, e saindo pela cidade, ele vai clamando com grande clamor e amargor. E ele vai orando, ele vai falando, e todos os judeus estavam como ele, de luto, jejum, choro, lamentação, e se deitando em pano de sacos e cinza, como diz em Esther 4:3. E Esther estava dentro do palácio, porque ela passou por um concurso, como se fosse Miss, né? Miss Brasil, lá era na Pérsia, passou por um concurso e ela ganhou como rainha. Ali estava como esposa do rei Assuero, ela estava dentro do palácio, sendo servida, com tudo direitinho, mas ela fica sabendo da situação que o seu tio está com roupa de saco, chorando pela cidade, não estava bem, com cinzas na cabeça, e ela fica muito preocupada, ele envia roupas para ele, para Mardoqueu no versículo 4, mas ele não aceita. Então, do versículo 5 ao 17, diz a palavra que Esther envia seu servo Atá até o Mordecai, né, que era como um pai adotivo para ela, para saber o motivo daquele sofrimento. E Mordecai lhe explica sobre as ameaças sobre os judeus e como Amã, que era um grande homem lá, líder, junto com o seu rei Assuero, prometer até pagar em prata aos tesouros do palácio para matar e aniquilar os judeus.
E ele pediu que Esther, então, fosse até o rei. Mardoqueu manda pedir a Esther que fosse até o rei, seu marido, e pedisse misericórdia pelo seu povo. Mas Esther mandou dizer que ninguém que entrasse na presença do rei sem ser chamada viveria, iria morrer. Mas Mordecai, então, lhe dá uma palavra muito forte, que está dentro do contexto que nós lemos. Versículo 14, que ele diz: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E ele diz: e quem sabe se não foi para uma conjuntura, ou para um tempo, ou para um propósito como este, que foste elevada rainha. Então nós entendemos, né? Seu tio deixa claro e a leva a refletir que Deus não a colocou como rainha apenas por sua beleza, né, pela sua elegância, mas por um propósito muito maior. Nosso propósito, meu irmão, minha irmã, está acima da nossa própria vida. Deus o colocou em uma posição de destaque Deus a colocou numa posição de destaque, mas foi para salvar o seu povo. Deus nos coloca em uma posição, pois ele tem propósito em nossas vidas. Esther entendeu a mensagem do seu tio e respondeu a ele: olha, diga para o meu tio juntar os judeus em jejum, oração pela minha vida por 3 dias, e eu também vou fazer isso com as minhas servas. Veja que ela ensinou as suas servas a orar, a jejuar e a se posicionar. Nós temos que tomar uma posição diante de Deus para que a nossa situação e a situação de muitos venham mudar. Então ela pediu que o povo judeu orasse por ela, para que ela também, as suas moças, as meninas que serviam ela, agora ela apresenta Deus para essas moças e começa agora a ensiná-las a orar, a jejuar para ver, né, resultado diante de Deus. Ela se posicionou e ela diz: depois eu irei ter com o rei, eu vou jejuar 3 dias e 3 noites, depois eu irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, né, entrar no pátio do palácio sem ser convidado. E ela diz: se eu tiver que perecer, eu pereço, né? Se perecer, pereci, que é o versículo 17. O que ela quer dizer? Se eu tiver que morrer fazendo o que é certo, assim farei. Mas eu não vou deixar de cumprir a minha missão e o meu propósito. Que lição que nós estamos recebendo, né? Deus dá a ela estratégia. Ela se veste como rainha, assume a sua posição e vai ao pátio do palácio, arriscando a própria vida, irmãos. Mas debaixo de um propósito de Deus, não é verdade? O rei, ao vê-la ali, todos de repente ficaram preocupados. O que essa rainha está fazendo? Até as suas servas poderia dizer: o que a senhora está fazendo? E ela disse: não, eu preciso ir. Mas o rei, ao vê-la, estende o cetro, né, de ouro que tinha na mão, e Esther se chegou e tocou a ponta do cetro, no capítulo 5, 1 e 2, e liberou a sua entrada. E dos capítulos 5 a 8, Deus dá uma estratégia para ela. Ela faz ali 2 banquetes com o rei e o inimigo Amã. E nesses banquetes, no último banquete, ele diz para ela: você pode me pedir até metade do meu reino que eu te dou. O marido dela, rei Assuero. E ela disse: olha, levantou um homem que quer matar o meu povo. Eu sou judia, ela se revela, e quer matar o meu povo. E ele diz: mas quem fez isso? E ela revela: é Amã, esse homem que está ao seu lado. E alguém ainda chega para eles e ainda diz: olha, ele também fez uma forca para matar o pai dela, ou seja, o sogro dele, né? Então o rei Assuero diz: não, peraí. Prendam esse homem, prendam Amã e coloquem ele na forca que ele preparou para Mardoqueu. Porque Deus é o Deus que muda a sorte. Deus faz a situação mudar quando nos posicionamos. O rei ficou indignado ao ficar sabendo que Amã fez forca para matar Mordecai, ou Mardoqueu. E o rei Assuero manda levar Amã e o enforcarem na forca que ele preparou para aquele homem, né? E no dia 13, ele faz uma nova lei na Pérsia, para que os judeus pudessem se defender. E naquele dia, que seria dia de mortandade, eles vencem a batalha, né? Diz aqui a história que eles matam 75.000 persas, eles se defendem, e no dia 14 desse mês de Adar, que é entre fevereiro e março, eles fazem banquete de alegria e descansam.
Aleluia, no capítulo 9, de 13 a 17. Então, Mordecai, ou Mardoqueu, né, que foi quem criou Esté, ele foi honrado, foi levantado segundo depois do rei Assuero, estimado pelos irmãos judeus, ele trabalhou pela prosperidade e bem-estar de todo o seu povo, no capítulo 10, de 1 a 3, no final do livro. E ali os judeus puderam celebrar, e celebra até hoje, a festa do Purim, nesse dia 14 e 15 do mês de Adar. É o mês que Deus mudou a tristeza em alegria, de luta em festa, banquetes de alegria, porque Esther se posicionou, né? Deus mudou a sorte do seu povo e Deus pode mudar a sorte da tua vida e da tua família se você tomar uma posição com Deus. Amém? Deus muda a nossa sorte. A palavra Purim vem da palavra persa pur, que significa sorte. A festa do Purim é porque Amã lançou sorte para definir o dia que ele ia matar os judeus. Só que Deus mudou a sorte do seu povo, transformando aquele dia de morte em vida, de tristeza em alegria. Então Deus, ele muda a nossa sorte. Amém? Louvado seja Deus. Deus muda o dia de luto em dia de alegria. Uma mulher posicionada, um homem posicionado. Uma vida que toma uma posição com Deus. Primeiro, serve de exemplo para outros. Veja que Esther influencia as suas servas a crer, orar, jejuar e confiar e ver milagre. Uma vida posicionada em segundo lugar liberta a sua família. Veja que Esther libertou Mordecai e a sua família, o Mardoqueu. E em terceiro e último lugar, uma vida posicionada muda a sorte até do seu povo, como ela mudou a sorte dos judeus. O dia que eles seriam exterminados, eles puderam prevalecer, viver e continuar servindo ao nome do Senhor. E eu quero terminar dizendo: se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele te salva, liberta, cura e muda a sorte da sua vida. Confia no Senhor, se entregue. Ele pode mudar a sua família, mas tudo começa com uma posição sua com Deus. Amém? Tome uma posição com Jesus hoje. Deus te abençoe, graça e paz.